O testemunho do inferno de uma modelo. Em meio às luzes da fama e aos aplausos do mundo, uma alma sedenta de verdade caminhava sem rumo. Kátia, estrela das telas, era apenas um reflexo do que buscava: amor, paz, sentido. Mas no silêncio das chamas e na oração de uma mãe, algo se acendeu. E o que era vaidade virou vocação. O palco foi deixado, para que restasse apenas o altar do coração. A entrevista com a ex-atriz foi concedida com autorização direta de seu diretor espiritual. Para ela, que de fato se retirou do mundo e de toda a sua vaidade, os contatos com o exterior são agora extremamente limitados, quase inexistentes. A autorização para a entrevista foi dada por meio de e-mail e telefone. Benedita, nome que ela adotou na vida religiosa, aceitou falar apenas porque acredita que seu testemunho pode ser uma luz para muitos. Kátia nasceu em Wolfsburg, na Alemanha, em 11 de julho de 1975, em uma família de testemunhas de Jeová. Desde criança foi ensinada a ler a Bíblia e a seguir os ensinamentos de seus pais. No entanto, ainda na adolescência, graças à amizade com uma colega católica e ao apoio de um pastor protestante, despertou nela o desejo de completar plenamente o seu batismo, ingressando na Igreja Católica. Ela lembra que o batismo das testemunhas de Jeová não é reconhecido pela Igreja, por não ser realizado em nome da Santíssima Trindade. Durante os anos 90, Kátia atuou na televisão e no cinema, realizando o sonho de se tornar uma atriz famosa na Alemanha e na Itália. Sua carreira, no entanto, teve um ponto final definitivo, como ela mesma explica. Cristo me queria só para Ele. Queria que eu vivesse e trabalhasse unicamente para Ele, não para a TV, e muito menos para o inferno. Em fevereiro de 2002, enquanto estava em Berlim para o Festival Internacional de Cinema, algo ocorreu que transformaria completamente a sua vida. Durante uma visita à casa de amigos, ela adormeceu profundamente. Talvez por exaustão, ou por um breve desmaio, e se viu em um pequeno quarto escuro. Nesse lugar, surgiram ao seu redor chamas que brotavam do chão, e ela começou a correr desesperada, sem encontrar saída. Foi uma experiência intensa e concreta do inferno. Embora tenha durado apenas alguns instantes, pareceu-lhe uma eternidade. Lá, Kátia viu um demônio disfarçado de jovem que zombava dela. Pode correr, mas daqui você não sai. Mesmo com o corpo intacto, ela sentia dores de queimaduras, um sofrimento indescritível, durante o qual chegou a acreditar que morreria. Com profunda convicção, ela afirma: eram sobretudo os pecados contra a castidade que me tinham levado à perdição. O demônio ria do fato de que minha alma, que procurava o verdadeiro amor que é Cristo, tinha sido afastada do caminho do seu reino. Ele me mostrou os rapazes que passaram pela minha vida, ainda que apenas através de uma paquera ou de um pensamento. O nosso bom Senhor Jesus nos ensina no Evangelho que é possível pecar só com um olhar ou um pensamento. O ser humano quase sempre se esquece disso. Sim, porque não entendemos quão loucamente somos amados por Deus. Continua Kátia, com um amor infinitamente maior que o de qualquer ser humano. Se considerássemos apenas isso, não poderíamos julgar insignificante um pensamento. Outro episódio igualmente impactante ficou profundamente gravado em sua memória. Esses homens, meus amigos que caminhavam nas chamas, permaneciam ali. O demônio me disse que era ele quem tinha me seduzido através deles. Tinham sido usados por ele. Também notei que havia um ou outro que não ficava naquelas chamas.
Isso significava que eles não estavam no inferno. Talvez tivessem se confessado dos seus pecados, mas aqueles outros permaneciam ali. Compreendi que eles já estavam no fogo, e depois foram enviados a mim para atirar-me nas chamas. O demônio usa especialmente aqueles que já estão em pecado mortal para atirar outras almas no abismo. Em determinado momento, por meio de uma fenda que se abriu naquele quarto escuro, Kátia conseguiu ver sua mãe. Convertida à fé católica há alguns anos, sua mãe cultivava o piedoso hábito de levantar-se durante a madrugada para rezar a coroa de Santa Brígida. O relógio marcava exatamente 3 horas da manhã, quando, enquanto sua mãe orava, Kátia, sem poder dirigir-se a Deus por si mesma, no estado espiritual em que se encontrava, suplicava com fervor: "Mamãe, reza por mim. Eu te imploro, reza por mim." Benedita conta que após abandonar a seita das Testemunhas de Jeová, sua mãe tornou-se uma mulher profundamente penitente. Durante 7 anos, ofereceu jejuns e vigílias como sacrifício, pedindo a Deus pela conversão da filha. Ela também lamenta que tantas pessoas se esqueçam de rezar pelos pecadores. "O Senhor me revelou", afirma Benedita, "que quando Ele salva uma alma, não é porque essa pessoa seja especial, mas por pura misericórdia. Ele se deixa tocar pelas orações, pelos sacrifícios e pelas lágrimas daqueles que suplicam salvação para uma alma." Enquanto Kátia experimentava o tormento do inferno, sua mãe não podia ouvi-la, mas ainda assim orava por ela com devoção e amor de mãe. Uma oração que até então Kátia desprezava. Para mim eram orações de fanáticos, que ao invés de ajudar traziam má sorte. Contudo, naquele lugar de dor, ela finalmente entendeu. Não ter ninguém que rezasse por ela era uma verdadeira forma de castigo. Subitamente ela voltou a si. Estava novamente em sua cama, imóvel, pálida, com os lábios levemente azulados. Seus amigos assustados estavam ao seu redor, enquanto ela tentava em vão pronunciar alguma palavra. Algo semelhante ao despertar de um coma. Para quem testemunhou, tudo parecia apenas um terrível pesadelo. Mas para Kátia foi muito mais do que isso. Foi a experiência real do inferno, que revelou a contradição de sua vida. Pois, embora se declarasse católica, vivia mergulhada no pecado. Até então, Kátia acreditava que o pecado não era algo tão grave. Ignorava a voz da própria consciência e seguia vivendo como se nada estivesse errado. Eu era uma pecadora que sequer percebia minha condição, porque o mundo nos repete o tempo todo que o pecado não existe. Mesmo se considerando católica no papel, ela vivia com o namorado, sem dar o devido peso à gravidade do pecado. Chegava até a interpretar sua culpa como fruto de um suposto fanatismo religioso herdado de sua formação. Mas, a partir daquela experiência espiritual tão intensa, ela sentiu o chamado para uma mudança radical. Terminou seu relacionamento e partiu em peregrinação para Medjugorje ao lado da sua mãe, com o firme propósito de consagrar inteiramente sua vida ao serviço de Deus. Dentre os diversos caminhos da vida consagrada, Kátia discerniu que sua vocação específica era o deserto. Após uma breve experiência no deserto geográfico da África, compreendeu que o verdadeiro deserto ao qual Deus a chamava era o da alma, um lugar de silêncio, renúncia e entrega total. Foi então que decidiu abandonar definitivamente sua carreira e sua antiga vida, colocando-se como Maria Madalena aos pés de Jesus. Assim, abraçou a vida eremítica e adotou o nome religioso de Benedita. Inspirada por figuras como São Bento,
Santo Antão e Santo Arsênio, homens que confiaram plenamente em Cristo e renunciaram a tudo para segui-lo. Benedita decidiu abrir mão de títulos, dinheiro, relacionamentos e planos humanos para viver dia após dia a vontade de Deus. Ela reconhece que sua verdadeira vocação só foi compreendida graças à oração e aos sacrifícios de sua mãe. Ela afirma: depois de 7 anos de súplicas e ofertas feitas por minha mãe, recebi a graça de entender que não basta ser batizada ou se declarar católica apenas de nome. Descobri que Deus é católico, que sua igreja é nossa mãe querida, que somos chamados a viver a fé, a guardar os mandamentos, e que o inferno é real. Kátia acredita que a vocação não é uma escolha baseada em gostos ou vontades pessoais, mas uma resposta a algo muito maior. Deus nos conhece e conhece a nossa vocação. Isso não é fruto de um raciocínio ou de preferência própria, mas é algo sobrenatural. É o Espírito Santo quem conduz, não a lógica humana. Não tenhamos a pretensão de entender tudo de Deus. Não devemos entender, mas amar. Ao final da entrevista, Benedita deixa um apelo sincero: aventurar-se com Cristo, acreditem em mim, vale a pena. Abram as portas dos seus corações a Cristo, e Ele se revelará a vocês em todo o seu esplendor. A história de Benedita mostra que Deus nunca desiste de uma alma. Mesmo nas profundezas do pecado, sua misericórdia age através da oração. Cristo não chama os perfeitos, chama os dispostos. A história de Benedita é prova viva de que uma alma, mesmo ferida e perdida, pode florescer na graça se alguém a sustenta com amor e oração. Não tenhamos medo de mudar de caminho, de largar tudo por Ele, porque quando o mundo se cala, Deus sussurra: vem e segue-me. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.